Estamos de volta e para falar de um assunto que ficou ainda mais em evidência nesta semana, o Brasil possui o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e células no mundo, que é garantido a toda a população por meio do SUS, responsável pelo financiamento de cerca de 88% dos transplantes no país. Apesar do grande volume de procedimentos de transplantes realizados, a quantidade de pessoas em lista de espera para receber um órgão ainda é grande. E nos últimos dias, um dos casos em evidência foi do apresentador Fausto Silva, que recebeu nesta semana o transplante de coração. E olha, para falar sobre esse tema tão importante, saber como tudo funciona, eu recebo aqui no estúdio o médico e também professor universitário Tarcísio Trivino. Professor, muito obrigada, seja bem-vindo, uma ótima tarde. Nós é que agradecemos à TV Claré, na pessoa da Janaína, a oportunidade de prestar alguns esclarecimentos para os telespectadores. Obrigado. O senhor que sempre atuou por muitos anos na capital, também especialista em transplante de fígado, é isso mesmo? Isso. Mas de forma geral, o que a gente pode dizer a partir do momento que o paciente é identificado com essa necessidade de receber um transplante? O transplante é um procedimento que envolve muita emoção, muito sentimento, emoção de quem vai receber o órgão, emoções diferentes da família que vai doar o órgão de um ente querido e emoção também da equipe que vai realizar esse transplante. Mas é importante que a gente nesse momento a gente deixe de lado um pouco a emoção e a gente seja um pouco mais realista e não vamos personalizar o procedimento, vamos falar de transplante de um modo geral e que é realmente algo que todo cidadão brasileiro tem direito. E o senhor estava conversando aqui com a gente antes da necessidade das pessoas terem essa confiança, tanto no programa quanto também nos especialistas. Isso é absolutamente fundamental, que a gente tenha confiança tanto nos profissionais como nas instituições. Sem isso é impossível viver em sociedade. E o senhor estava fazendo um comparativo também de quais eram os critérios no passado e depois eles foram se adaptando, digamos assim, de acordo com a necessidade do paciente, né? Como que era no passado e o que evoluiu? Isso, eu vou tentar ser um pouquinho didático, né? Vou tentar, pelo menos. O procedimento tem 4 fases. A primeira é a doação, que é a mais importante. Sem doação não tem transplante. A segunda é a alocação, para quem vai o órgão. A terceira é o transplante em si e a quarta é o pós-transplante. Na primeira fase, a fase da doação, que talvez seja a fase mais complexa, porque envolve filosofias, critérios religiosos, sociais, crença nas instituições. Então eu sempre sugiro, se possível, que a doação seja feita em vida. A pessoa manifeste o desejo de doar os seus órgãos. Faça essa declaração, é importante. Faça a declaração, né? Em vida, porque senão a doação após mortem, a família tem que decidir, é extremamente complexo. E nós precisamos lembrar que uma vez doado o órgão não pertence a mais ninguém. O órgão pertence ao Estado. É o Estado que diz para quem vai dar aquele órgão, que é o processo de alocação. Bom, quem vai receber esse órgão? Inicialmente nós tínhamos um critério que era exclusivamente cronológico. Quem estiver primeiro na fila recebe primeiro o órgão. Além desse critério, observa-se até hoje a compatibilidade do órgão, ou seja, o sistema sanguíneo, ABO, e também o tamanho do doador e o tamanho do receptor. É fácil a gente entender que o fígado de um indivíduo de 110 quilos não cabe numa criança com 10, 12 quilos. Então o peso é muito importante junto com a compatibilidade sanguínea. O que nós observamos? Durante o período da lista única, do critério cronológico, muitos pacientes que chegavam
e estavam no centésimo quinto lugar, eles estavam tão graves que não tinha como aguardar, esperar. E acontecia aquilo que nós mais criticávamos, que é a morte em fila. Quem estava esperando o órgão morria. Então, o critério da lista única, cronológico, ele foi acrescido de critérios de gravidade. Então, permanece a cronologia, permanece a compatibilidade, o tamanho, mas acresceram-se critérios de gravidade. Critérios esses que dão uma pontuação para o paciente. E para cada órgão, os critérios são diferentes. Para o fígado são uns, para o rim são outros, para o coração outros. São critérios de gravidade. Então, o doente respeita a cronologia, mas ele ganha espaço por causa dos critérios da gravidade. Num exemplo muito simples, numa sala de pronto-socorro tem 30 pessoas, mas se chegar um paciente infartado com parada cardíaca, massageado, ele passa na frente de todo mundo pelo critério de gravidade. E nós temos então o Sistema Nacional de Transplantes. Então, em qualquer parte do país, uma pessoa ela vai ser identificada de repente com essa necessidade e ela vai para esse sistema e é analisada toda essa situação dela para ver se existe essa possibilidade de ir para frente da fila, digamos assim. Sim. É assim que funciona. Exatamente. O sistema é único, não é? Acontece que nós temos também o problema da mobilidade. E uma vez removido o órgão do corpo humano, ele tem um tempo que a gente chama tempo de isquemia fria, durante o qual ele resiste. E para cada órgão esse tempo é diferente. Para o fígado é em torno de 12 horas, para o rim em torno de 24, para o coração em torno de 4 horas. O coração é o que menos tem esse tempo, ele né? tem que voltar a bater 4 horas após a remoção do corpo. Então nós temos o problema do transporte. O doador e o receptor têm que estar mais ou menos próximos, principalmente no caso do coração. Porque realmente é um processo que tem que ser muito rápido também e ter essa equipe especializada e formada para fazer esse tipo de procedimento. Por vezes o paciente está tão mal de estado de saúde que ele já está no hospital, mas uma boa parte está em casa aguardando o órgão. Então, uma vez que a central de transplantes avisa, olha, tem um órgão para tal cidadão, ele é comunicado e tem que vir correndo para o hospital. Aquele que já está hospitalizado, as coisas são mais simples. E isso acontece nos doentes com maior gravidade. Doentes que estão esperando em UTI, que estão internados, e assim que tem notícia da doação, é uma coisa muito bonita. Ambos os processos começam simultaneamente. Enquanto estamos retirando um órgão e vemos a viabilidade desse órgão, nós já comunicamos a outra equipe que começa a cirurgia para receber o órgão doado. E o senhor que atuou por mais de 50 anos, né, na capital, o senhor estava dizendo, é uma emoção muito forte também para os profissionais. Como eu falei no começo, de salvar vidas. Como eu falei no começo, a emoção é dominante. O doente que recebe um telefonema de madrugada avisando que chegou o seu órgão, ele fica totalmente deslumbrado. A família que está doando tem um comportamento dúbio, porque está triste, mas feliz por estar criando vida após a vida. E a equipe cirúrgica pode dar certo. São muitas histórias, né? É emocionante. Cada transplante é um filho que você coloca no mundo. Olha, nós estamos recebendo aqui no estúdio o médico e também professor universitário Tarcísio Trivino, que está falando de uma forma geral sobre como é esse processo todo para uma pessoa receber o transplante de órgãos, né? De acordo com o Sistema Nacional de Transplantes, no primeiro semestre de 2023, houve um aumento de 16% no número de transplantes de coração em relação ao ano anterior,
com 206 procedimentos realizados no Brasil. A lista de espera para transplantes é única, como o professor já disse, englobando pacientes do SUS e da rede privada, porque exigem esses critérios. Professor, então, um recado para quem de repente está assistindo e quer ser doador, quer declarar, e só para frisar isso, a importância desse tipo de atitude. Um dos problemas mais sérios que nós enfrentamos é o da doação. E a doação é muito complexa, envolve aspectos psicológicos, emocionais, é muito complicado. Então, a gente sugere que em vida as pessoas se declarem doadores. Isso pode estar na carteira de identidade, tá certo? E qualquer cidadão com mais de 18 anos pode se declarar doador. E depois quem vai dizer se o órgão é aproveitável ou não é o médico que remove, quer dizer, são a equipe de transplante, né? Então, a doação é fundamental. O sistema é seguro, o sistema é criterioso, o sistema pode ter falhas, mas acreditem, a honestidade, a sinceridade é o denominador comum e fundamental em todas as equipes de transplante e também acreditamos no Estado. Obrigada, professor. Foi um prazer receber o senhor aqui para falar desse assunto tão importante. Uma ótima tarde. Eu que agradeço mais uma vez a TV Claré. E a seguir, informações para estudantes. Lista de espera do FIES fica disponível para consulta somente até hoje. E ainda, cursos de capacitação oferecem oportunidades para aumentar a renda. E você vai acompanhar um desses que é realizado em Rio Claro.